Boa noite, queridos alunos e alunas. Espero que vocês estejam todos gozando de boa saúde, felizes junto aos seus familiares, tá? Hoje nós teremos mais uma aula de língua portuguesa. Nós estaremos vendo aqui figuras de linguagem. Eu vou fazer a leitura agora, vocês acompanhem e depois me mandem as atividades através das fotos. Vamos lá à leitura. Olá, pessoal! Neste mês, vamos estudar um pouco sobre as figuras de linguagem. Para introduzir este assunto, vamos interpretar o poema Sobre as Ambições, na poesia pré-modernista de Guilherme de Almeida. Só de pó Deus o fez, mas ele, em vez de se conformar, quis ser sol, e ser mar, e ser céu, ser tudo, enfim. Mas nada pode, e foi assim que se pôs a chorar de furor. Mas, foi sobre sua própria dor que as lágrimas tristes rolaram, e o pó, molhado, ficou sendo lodo, e lodo só. Fonte www.casaguilhermedealmeida.org.br. Agora vamos para as atividades referentes a esse texto. Responda as questões abaixo sobre o poema. Questão 1. Qual é o tema, o assunto do poema? Questão 2. Reflita qual o significado da palavra só no poema. Questão 3. A palavra só pode representar fases da nossa vida? Se sim, quais? Questão 4. O poema estudado tem formato de quê? Esse formato tem alguma semelhança com o assunto trabalhado? Justifique a sua resposta. Texto poético. Os primeiros elementos que o leitor pensa quando escuta falar em poemas são as rimas, as estrofes e os versos. Por isso, o estudo da estrutura textual é fundamental para qualquer texto, devendo ser respeitada, principalmente no momento da escrita. Outros elementos marcantes são as figuras de linguagem, que tradicionalmente embelezam a escrita, uma vez que possuem significados profundos, para os efeitos de sentido oriundos da leitura. Por conseguinte, a linguagem utilizada para compor o texto poético é peculiar, identificando subjetividades e sentimentalismos vários, características do aspecto imaterial, ou seja, da poesia. A poesia, então, num poema, num texto narrativo, em anúncios publicitários, em obras de arte, dentre outros. Figuras de linguagem. Você já deve ter notado que em muitos textos, sobretudo nos literários, as escolhas do autor quanto ao uso das palavras, a forma como elas são dispostas, as relações que estabelecem entre si, criam certos efeitos de sentido, de forma, de ideia ou de sonoridade, que podem contribuir para o conjunto do texto, acrescentando-lhe beleza, humor, ritmo, complexidade ou outra característica qualquer. Muitos desses efeitos são obtidos através de estratégias estilísticas, às quais damos o nome de figuras de linguagem. Neste capítulo vamos estudar as figuras sonoras. Figuras sonoras são efeitos de sentido criados pela representação de sons na língua escrita em função de objetivos comunicativos específicos. Observe as expressões destacadas no texto da música de Vinícius de Moraes. O relógio, de Vinícius de Moraes. Passa tempo, tic-tac. Tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac. Tic-tac, e vai-te embora. Como você deve ter notado, as expressões em destaque imitam o som de um relógio, não é mesmo? Esse recurso é muito utilizado para criar efeitos de sentido no texto.
e são chamados de figuras sonoras, ou seja, são recursos que exploram os sons para produzir significados. As figuras sonoras são onomatopeia, aliteração, assonância e paronomásia, entre outras. Onomatopeia é o recurso que se utiliza de uma palavra especial para representar um som específico. Por exemplo, a palavra tosse representa, e a palavra que a representa aqui, né? Por exemplo, tosse, cough, cough. Cachorro, au, au. Coração, tum, tum. A aliteração é o recurso que se utiliza da repetição de sons consonatais. Um efeito para criar um efeito sensorial. Exemplo: violões que choram, vozes veladas, veludosas, vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Tudo nas cordas dos violões ecoa, e vibra e se contorce no ar convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa, sob a febril agitação em pulso. Perceba a repetição do fonema V nessa estrofe do poema, que tem como objetivo remeter ao leitor o som do violão. Observe mais exemplos. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Sugere o som de roer. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Sugere o som do assobio. Assonância é o recurso que utiliza da repetição de sons vocálicos, das vogais, para criar um efeito de sentido. Exemplo: borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. A repetição de A, da vogal A, do fonema no caso aí, Venha, Vera, ver as velas ao vento. Repetição de E. Tá? Então aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Peço a todos que façam as atividades, tirem a foto e enviem para o professor para o registro da presença. Boa noite para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.